Olá investidores e investidores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo sobre fundos imobiliários e hoje vou comentar sobre o Alianza Renda Imobiliária, o famoso ALZR11 ou o Alzirão, como muitos investidores chamam esse fundo imobiliário. Neste vídeo não terá nenhum aspecto de análise, apenas de introdução e apresentação deste fundo imobiliário híbrido, tá bom? Então vamos começar com o vídeo? Então, pessoal, neste vídeo aqui, o conteúdo dele se dará de algumas formas, e essas formas são: primeiramente, vou falar do tempo do fundo, do administrador e gestor, a carteira do fundo, estratégia do fundo e os proventos, conhecidos também como rendimentos e, portanto, os dividendos aí que o fundo imobiliário distribui, tá bom? Então, pessoal, nesse primeiro momento que a gente tem o tempo do fundo. O fundo começou aí as negociações em janeiro aí do ano retrasado, de 2018. Então, realmente a gente tem todo esse tempo aí, não todo esse tempo, mas um tempo, um pouco mais de 2 anos aí, basicamente que o fundo está no mercado, ou seja, está em bolsa de valores, tá? É isso que a gente fala de tempo de mercado. De lá para cá, né, a gente tem aqui obviamente um crescimento da indústria, tá? De fundos imobiliários aí, tanto na CVM, que é basicamente o primeiro passo, até na B3, que é o passo da negociação, que é o próprio mercado secundário, ou o mercado, que nem eu aqui falo, né? Tem aqui, poxa, basicamente 385 fundos registrados e você teve 190 negociados em bolsa. Aí no ano passado a gente teve mais registros e mais negociações, tá? E esse ano realmente aí a gente já tem mais registros e mais negociações, sendo que o ano ainda não acabou. Ainda tem realmente aí bastante emissões a serem feitas e tem bastante emissões que já foram feitas. Então realmente aí esse ano tem tudo aí para ter uma diferença ainda maior em relação ao ano passado em termos de fundos negociados no mercado, no caso, tá? Isso, o que acontece? Quando você tem muitas emissões, é natural que você tenha mais investidores, né? Aí é o seguinte, quanto mais investidores, você atrai mais emissões e assim por diante. Então, basicamente aí, por exemplo, em dezembro de 2018, que é o final do ano, a gente teve aí 208 mil investidores, mais ou menos. Aí em 2019, que foi o ano do boom dos fundos imobiliários, a gente teve aqui basicamente mais do que triplicou, né? A gente tem aqui 645 mil, né, investidores em fundos imobiliários, pessoas físicas e jurídicas, é o número de investidores total, né? Então, aí basicamente, né, poxa, em junho de 2020, né, aí a gente tem 901 mil investidores, que basicamente perto de 1 milhão. Então, assim, nos próximos 2 meses a gente já vai praticamente bater 1 milhão de investidores em fundos imobiliários, que é muito interessante. O que mesmo em tempos de pandemia significa que os investidores se atraem por esse tipo de investimento, o que é muito bom para a indústria, porque a indústria se renova com mais emissões, com mais fundos imobiliários e novas teses de investimento em fundos imobiliários, e isso realmente é muito bom. A gestora é a Aliança Gestão de Recursos, tá? Limitada, esse é realmente a gestora aí, que foi fundada por pessoas bastante experientes com gestão de fundos de investimento, especialmente em fundos de investimento em ações, os famosos FIAs, né? Aí você tem um administrador, que é o BTG Pactual Serviços Financeiros SADTVM, que distribui aí o fundo Alianza Renda Imobiliária no mercado. Então, basicamente, essas são as duas principais empresas, sendo que a Aliança cuida da estratégia de investimento de ativos imobiliários e o BTG Pactual Serviços Financeiros SADTVM cuida da parte burocrática, operacional e de contabilidade aí desse fundo imobiliário. Na parte 3, a gente tem a carteira do fundo, tá? O fundo, ele é híbrido, ele tem imóveis de lajes corporativas, escritórios e também galpões logísticos. Então, basicamente, a composição da carteira hoje é 52% edifícios comerciais e os outros 48% é galpão logístico e industrial. Então, assim, é bem equilibrada a composição da carteira do fundo, o que é muito interessante.
A localização no mercado imobiliário é para quando você tem fundos de tijolo, no caso, que investem em ativos físicos, é realmente um componente mais importante, tá? Então, isso é muito interessante ver sempre a composição da localização da carteira do fundo imobiliário. É realmente muito importante. E cada cidade do Brasil tem uma localização mais importante, uma localização privilegiada que cada um de vocês que moram na cidade sabem. Então, realmente, prestem atenção nisso, tá? E olha só, tá? Colocando isso em prática. 46% na Grande São Paulo, que assim, o que é muito mostra que o fundo é realmente preocupado com isso, tá? Que realmente a Grande São Paulo é um dos principais motores econômicos, o principal motor econômico do país. Né? E no estado mais rico da federação, que é 29%, que é o estado de São Paulo, e o segundo estado mais rico aí, que é o Rio de Janeiro, com 25%. Então, realmente, o gestor dá muita importância para a localização, conforme esses dados aqui. E agora a gente tem basicamente as locações por ativo. A gente tem aqui a divisão, que é muito interessante. Lembrando que 1/4 aqui está atento na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Aí depois você tem a Santilana, que é na cidade de São Paulo, a Air Liquide, que é também na cidade de São Paulo, e também a Aptiv, aí, que é aqui no caso Espírito Santo Pinhal, por exemplo, IPG, que é na própria cidade de São Paulo, BRF Bauru, que é no interior aqui do estado de São Paulo, e Guarulhos, que é na Grande São Paulo, tá bom? E tudo isso aqui você consegue encontrar aí no próprio relatório do Fundo Imobiliário do mês de junho. Estratégia agora do fundo, tá? Aqui mostram alguns gráficos, que o primeiro deles mostram que são os aluguéis por setor de atuação. Né? Então, o primeiro a gente tem CRM e BPO, o segundo aqui a gente tem gases industriais e medicinais, a gente tem aqui educação, automotivo 16%, alimentos e bebidas 13% e 8% publicidade e marketing. E aqui do lado a gente pode ver também os aluguéis por nível de faturamento. Olha só que interessante. 44% dos locatários faturam entre 1 e 5 bilhões de dólares, que é muito interessante. Aí depois a gente tem 35% de 10 ou mais e de 5 a 10 aí 21%. E isso é uma informação muito interessante, porque você tem uma noção aqui, uma noção, vamos dizer assim, de ordem de grandeza, um pouco mais básica aí da qualidade operacional dos inquilinos. Obviamente que só essa informação não diz muito, mas te dá alguma ideia aí do porte das empresas e de uma leve ideia da qualidade de crédito delas, tá? Anos atípicos aí até o vencimento das locações. Obviamente, por que anos atípicos? Porque 100% dos contratos são atípicos, conforme diz o relatório do fundo, tá? Então é o seguinte, anos atípicos até o vencimento das locações, tá? Então, essa medida, tá? Que tem aqui uma média também conhecida como WALT, né? Que é Weighted Average Unexpired Lease Term, tá? Que realmente aí, até inclusive eu coloquei na newsletter que o Fundo Explorer envia para o pessoal, tá? Que realmente são esses anos até os vencimentos aí das locações médios, tá? Que é uma média ponderada no caso. E no caso do fundo é 7,8 anos, tá? Lembrando aí que o contrato atípico tem, em geral, 10 anos, tá? Então, eles são a média de anos remanescentes até o final do contrato, no caso, que é 7,8, tá? Nesse fundo. Então, a gente tem aqui, que são os principais, né? Liquida, Santilana, BRF Bauru, Guarulhos, Aptis, Espírito Santo Pinhal em São Paulo, Rio de Janeiro e o IPG também na cidade de São Paulo, tá? Então, todos esses aí aqui basicamente é o corte. Você vê que, assim, os ativos de São Paulo basicamente estão acima da média, o que é muito interessante e muito bom. Agora, a gente tem os famosos rendimentos ou os dividendos, que nem os cotistas falam aqui, realmente é muito importante você ver a distribuição histórica de dividendos do fundo. Afinal de contas, é algo que você vai receber ao mês de renda, não é verdade? Então é o seguinte, a gente vai essa distribuição aqui. Basicamente você vê que ele começou aí com um 0,35, 37 mais ou menos, daí realmente distribuiu bem aí, quase 0,8 e depois deu uma estabilizada aqui, né?
porque assim, teve uma queda aqui, obviamente, mas depois voltou a crescer e deu uma estabilizada novamente. Ou seja, o fundo ele tem uma tendência de estabilização dos dividendos conforme aí os meses, o que é muito interessante, porque afinal de contas são contratos atípicos. Os contratos atípicos não tem essa variação muito grande nos contratos, porque é o seguinte, não existem renegociações no intervalo dos contratos. Tá? Não existe renegociações de aluguel, a não ser a atualização via índice inflacionário. Aí, basicamente, aqui a gente tem o yield, que é o rendimento por cota distribuído, tá? Dividido pelo preço de mercado dele. Então, você realmente aí tem aí o dividend yield, no caso. E realmente, você vê que tem um grande período de estabilidade, cai de novo, tem uma estabilidade, subiu e realmente aí tem uma tendência de queda, mas obviamente está subindo aqui novamente para ter um outro período de estabilidade. Então, realmente aí essa é uma surpresa muito boa, mas que na verdade vem aí dos próprios contratos atípicos, o que é muito interessante para o futuro, tá? Que realmente quem estuda esse fundo, quem está pensando em investir nesse fundo, realmente esse é um grande trunfo aí desse fundo no mercado, tá bom? Pessoal, então é isso sobre esse fundo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e eu te espero nos próximos vídeos sobre os fundos imobiliários. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau, muito obrigado e um forte abraço.